Oi pessoal, e hoje nós vamos falar sobre 3 erros comuns que acontecem no momento de fazer a precificação, ou seja, aqueles errinhos básicos que acontecem e que pode fazer mas toda a diferença no seu faturamento, nas suas receitas e pode causar muitos prejuízos aí para você, tá? Então, depois de anos aí atendendo, eu enumerei aqui os 3 erros mais clássicos, os mais comuns que eu vejo acontecendo. E o primeiro erro, gente, assim, é preço versus concorrência. Ou seja, eu tenho como único parâmetro para montar o meu preço é fazer uma pesquisa na concorrência. Ou seja, eu pesquiso os meus concorrentes, vejo qual o preço que ele trabalha e aí eu simplesmente vou lá e falo, não, se o fulano vende igual, eu vou vender igual, ou às vezes eu acho que eu vou vender até um pouco a menos, porque daí eu vou conseguir até atrair a clientela do meu concorrente. Essa é a única coisa que ele usa como parâmetro para criar o seu preço. Tá? Gente, o preço da concorrência, se você não tem um produto único no mercado e você pode vender ele por o preço que você quiser, é de fato necessário a gente estar de olho na concorrência. Eu preciso saber qual o preço, os preços que estão sendo praticados, porque eu não posso fugir muito daquilo ali, é o que nós chamamos de preço percebido. Mas simplesmente usar só esta informação, o preço da concorrência, para criar o meu preço, é simplesmente você dar um tiro no seu pé. Por quê? Porque o concorrente seu, ele tem custos totalmente diferentes. E você precisa saber, antes de mais nada, se você vender dentro daquele preço, você está em condições de ter lucro. Será que vale a pena eu realmente vender por esse preço? Será que vou ter o retorno que eu quero? Então, não é simplesmente copiar o preço da concorrência, é verificar sim, mas fazer os seus custos para saber se dentro daquele preço que você vai praticar, quantos você está ganhando, qual o percentual de lucratividade, será que está cobrindo todos os custos? Então, fica aí a dica, tá? Olhe o preço do concorrência como parâmetro, mas nunca use só esta informação, tá bom? O segundo erro, gente, muito clássico também que acontece, é acreditar que a gente precisa fazer os custos da nossa empresa para fazer a formação do preço uma única vez. Ou seja, eu fiz lá que eu tenho que ganhar, a minha lucratividade está 10, 15%, pronto, não faço mais, não mexo mais com aquilo. E aí, gente, a gente tem um fator chamado inflação, a gente tem alterações de preços diários, inclusive insumos ou às vezes os custos fixos nossos, eles sofrem alteração, tá? Nós temos aí a água, a energia elétrica, conta de serviços básicos que vai aumentando aos poucos e aí a gente não vai percebendo se eu não estou acompanhando esses custos de perto, tá? Então a ideia é faça seus custos, atualize, busque entender ali se aqueles valores que você colocou, ele está se mantendo ou se está tendo muitas alterações dos custos fixos, dos custos variáveis, e aí sim, gente, acompanhar, refazer, melhorar, mudar, ver quais estratégias você pode fazer para melhorar os seus custos. Ou então, assim, poxa, tive um reajuste muito alto aqui na energia elétrica. O que está acontecendo? Deixa eu verificar se isso não é alguma questão de aumentou a produtividade. Então, é um aumento bom, né? Aumentou a produtividade, aumentou o faturamento, está acompanhando. Mas e se não foi? Será que não pode acontecer, não ser algum problema interno? Então, se você não acompanha, você não fica sabendo e você não vai resolvendo isso. Então, custos não é uma única vez na vida que se faz. A gente precisa estar sempre acompanhando, verificando se está certo, se nossos preços estão acompanhando aquilo que nós limitamos, aquilo que nós criamos, se está realmente alcançando os nossos objetivos, ok? O terceiro ponto aqui, gente, é aumentar os preços. Ou seja,
Como eu não acompanho, eu não faço aquele acompanhamento, eu vou segurando os preços, porque eu tenho medo, eu tenho uma certa insegurança que os meus preços ele pode afastar a clientela. Todo aumento de preço que acontece, ele retrai mesmo. No início, o cliente, a tendência, né? A tendência é se afastar. A gente vê aí, por exemplo, o aumento dos combustíveis. Todas as vezes que a gente tem um reajuste de combustível, as pessoas, não quero, vou buscar outra alternativa. Mas passa um tempo, isso vai se... É necessário, nós precisamos disso para a nossa vida, né? A gente precisa se deslocar, a gente precisa trabalhar, enfim, a gente precisa fazer... E aí a gente vai adaptando esses custos altos, né? Infelizmente, nós vamos nos adaptando a ele. Então, a ideia não é ficar segurando os preços, porque se você ficar segurando demais, quando você for aumentar os preços, a tendência é que tenha um aumento muito alto. E aí sim, a tendência é que os clientes se afastem. Então, se você acompanha os preços, você vai aumentando conforme vai também aumentando os seus custos. É um preço justo, um preço correto, um preço honesto, inclusive é até muito mais fácil, sabe? Esse impacto na hora do cliente, ele não vai sentir esse impacto tão grande. Mas eu quero que você saiba que é natural, é muito natural quando a gente aumenta os preços, acontecer aí no começo alguma retraída no mercado, tá? Mas aí você vai ter que ver o que está te levando a isso e também procurar fazer isso assim, fazer os repasses de forma justa, né? Principalmente justa, mas não ficar segurando, tá bom? Então, essas são as 3 dicas que eu vejo, que os erros, né? São 3 dicas de como não errar que eu vejo que acontece diariamente aí nos preços. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui pra mim que eu ajudo você, tá bom? Um abraço e que você tenha muito lucro saudável, lucro com qualidade, e ser um empreendedor com qualidade.